Olá! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito das expressões. Lembrando que aprender geografia, antes de tudo, conhecer os lugares. Sim, isso mesmo. Conhecer os lugares em que vivemos. Conhecer esses lugares é lidar com as particularidades. As particularidades, sim. Hoje nós vamos caminhar pelas expressões, as expressões que utilizamos no nosso dia a dia. E ainda nós vamos tentar descobrir um pouco sobre a sua origem, descobrindo toda a diversidade que envolve nosso povo e sua relação com o espaço geográfico, a partir da forma de falar, a partir da história que envolve esse falar, essa comunicação que é bem nossa. Então vamos começar primeiro delimitando, não apenas delimitando, mas vamos começar fazendo tentando construir, certo? Não um conceito, mas tentando indicar o que seria realmente, compreendendo o que seria a palavra expressão. Então, assim, expressões, ela não tem somente, não está relacionado somente a uma comunicação escrita ou somente a comunicação falada, mas é bem mais amplo. Porque as expressões estão relacionadas à ação de exprimir, de se expressar por palavras, por gestos, pela fisionomia. Hoje, o ato de se expressar está muito relacionado, se a gente for envolver as redes sociais, a gente hoje tem até mesmo os próprios emojis que levam para toda parte, que viajam pelas redes sociais e levam as expressões as mais variadas possíveis. Então, as expressões estão relacionadas ao modo de comunicação que é próprio, que está relacionado à frase, ao dito, uma sentença, que pode ser uma expressão idiomática nesse sentido. Está relacionado também ao fascínio com que um artista ele apresenta sua arte. Um exemplo aí, cantou com muita expressão, ele cantou com todo amor, com todo carisma, e ele se emocionou, então é uma forma de se expressar. Então as expressões elas caminham por essas vertentes aí. Hoje nós vamos nos delimitar a falar sobre o modo de comunicação próprio, que é nosso. Nós vamos trabalhar sobre frases, sobre ditos, sobre sentenças, sobre expressões idiomáticas que estão relacionados ao nosso cotidiano. Então nós vamos caminhar por esse percurso aí. Dentro do contexto brasileiro, algumas frases, alguns ditos nossos mesmo, certo? Para que a gente possa conhecer um pouco a sua origem e tentar desvendar esses mistérios dessas frases que a gente utiliza desde muito tempo, certo? Então, a origem de algumas palavras, expressões, né, algumas frases, expressões populares brasileiras, e aí eu aconselho a você não deixar a curiosidade acabar em pizza ou acabar somente nessa aula, mas que você possa realmente conhecer mais sobre essas expressões e que isso possa aguçar sua curiosidade e que você possa ampliar o seu repertório aí e buscar mais e mais e mais. Que isso possa ser só um aperitivo. Começamos aqui com uma que é bem típica, a expressão quando a gente diz fazer uma vaquinha. O que seria fazer uma vaquinha? Hoje até as redes sociais já utilizam, né? Fazer uma vaquinha. Essa expressão é utilizada quando um grupo de pessoas ela racha uma despesa comum. Hoje a gente tem as vaquinhas virtuais, né, para ajudar algumas pessoas até quando as pessoas fazem um grupo e tentam se ajudar através de uma quantia em dinheiro. Então essa expressão fazer vaquinha, ela nasce, na verdade, há quem diga que foi criada, né, pela torcida do Vasco da Gama, um time, né? Isso lá na década de 20, quando os fãs do time arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. Então, esse valor era inspirado em números do jogo do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1-0 rendia um coelho, que o número é 10 no jogo, e representava 10 mil réis. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, onde o número é 25, que representava 25 mil réis para os atletas. Então, vale acrescentar que esse prêmio só era pago em caso de vitórias históricas. Então, por isso que ficou aí fazer uma vaquinha, só era pago em casos extremos.
E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem a origem do time Vasco da Gama? Vocês sabem aí onde é que surge esse time? Vocês já escutaram falar sobre Vasco da Gama? Quem foi? Se esse time foi originado a partir dessa pessoa? Quem foi essa pessoa? Onde surgiu esse time? Vale a pena a gente tentar descobrir um pouco sobre isso. Outra expressão bem comum é o chorar pitangas. Quem aqui já viu uma pitanga? Pitanga é um frutinho vermelhinho, semelhante à nossa acerola. A pitanga ela é muito encontrada no sul do Brasil. Então, chorar pitanga é um ato de se queixar de algo, de lamuriar, de se queixar, de ficar reclamando. Então, Câmara Cascudo, ele traz no livro Locuções Tradicionais do Brasil, ele diz que essa frase está associada à expressão portuguesa chorar lágrimas de sangue. Por que chorar lágrimas de sangue? Por conta da cor da pitanga, que é vermelha. Então, a pitanga se assemelharia a uma lágrima e sua cor vermelha se remeteria ao sangue. Então, é uma adaptação à moda brasileira. E aí eu pergunto, vocês já viram uma pitanga? Sabe o que é? Sabe onde ela é encontrada? Em que região brasileira a pitanga é encontrada? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E Câmara Cascudo? Alguém já escutou falar? Alguém conhece? Vale a pena a gente pensar também sobre isso. Outra expressão muito utilizada é chato de galocha. Quem nunca disse assim, esse sujeito é um chato de galocha? Para quem nunca usou, certo? A galocha é um tipo de calçado de borracha que se coloca por cima do sapato para protegê-lo da chuva e da lama. Como aqui não chove muito, né? A gente não tem esse costume. Mas em regiões onde chove muito, e na década de 50 foi muito usada a galocha. Ela tem uma missão que é de reforçar o calçado. E a primeira hipótese é de que essa expressão ela tenha sido justamente surgido, né, para destacar o quão insuportável uma pessoa pode ser. Um chato resistente e reforçado. A ideia é essa. A primeira sobre o chato de galocha, né, que era porque a missão do calçado era a missão da galocha é reforçar o calçado e o chato de galocha era alguém que seria insuportável por conta disso, resistente. E aí vem essa questão, né? Não gostou dessa primeira e vem uma segunda hipótese, que pode vir a ser mais legal ou não. Antes, né, quando se usava mais a galocha, as ruas não eram asfaltadas. E aí, como eu falei, o uso das galochas eram mais comuns, as pessoas saíam às ruas com elas. E a primeira coisa que as pessoas faziam quando chegavam em casa ou na casa dos outros era quando chegar a tirar a galocha. Para quê? Para não sujar as casas das pessoas. E aí algumas pessoas, algumas visitas, alguns chatos, seriam aquelas visitas inconvenientes, que se achavam muito importantes, entravam na casa dos outros com a galocha e tudo, e jogavam lama para todo lado. E aí é que surge essas pessoas que se achavam muito importantes, começaram a ser chamadas de chatos de galocha. E aí eu pergunto para vocês conhecem algum chato de galocha? Precisa responder não, gente. Fica aí em off. Vamos para frente. Uma outra expressão bem utilizada, muito utilizada, é o amigo da onça. Vocês sabiam que é uma expressão tipicamente brasileira? E que ela foi criada, certo, por um chargista de nome Péricles Andrade Maranhão. E ela foi popularizada numa revista chamada O Cruzeiro. Essa revista ela foi publicada de 1943 até 1961. O amigo da onça ele era um personagem que sempre levava vantagem sobre os outros e colocava os seus amigos em situações embaraçosas, constrangedoras. Então, assim, o amigo da onça é inspiração até hoje para aqueles que colocam as pessoas em situações de risco, né? Aquele amigo que coloca você no precipício. E aí, quem é que não já teve ou tem um amigo da onça? Vão para lá, né, com esses amigos da onça.
Outra expressão, gente, bem interessante é aquela. Alguém já usou? Você coloca a mão no fogo por ele ou por ela, né? É uma questão que envolve muita confiança. Então, essa expressão, pôr a mão no fogo por alguém, ela é muito antiga, tá certo? Então, essa expressão, ela vem de uma tortura que ela era praticada na época da Inquisição, há muito, lá na Idade Média, certo? Então, uma pessoa acusada de heresia, ela tinha sua mão envolvida em uma estopa e era obrigada a andar alguns metros segurando uma barra de ferro aquecida. 3 dias depois, a estopa era retirada e a mão do suposto herege era checada. Se a mão estivesse queimada, o destino era a forca, porque ali estava dizendo que ela era pecadora, a pessoa. Se a mão não estivesse queimada, estava dizendo que a pessoa era inocente. Daí botar a mão no fogo virou sinônimo de atestar confiança, quase segue em alguém, e inocência. E aí, você coloca a mão no fogo por alguém? Vamos pensar sobre isso, né? Outra expressão, rodar a baiana, né? Interessante essa daí. Rodar a baiana a gente usa muito. Fulaninho vai rodar a baiana, né? Cicrano vai rodar a baiana. Então, assim, essa expressão envolve a questão do Nordeste, né? Da baiana, mas veja bem que ela vai lá para o Rio de Janeiro. Ela nasce lá nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro. E ela está relacionada a escândalos públicos, porque se originou lá nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro, no início do século XX, e acontecia quando malandros se aproveitavam da folia para beliscar as nádegas, os bumbuns das moças que desfilavam. Então, o que é que acontecia? Os capoeiristas que passaram a perceber aquilo ali se fantasiaram de baianas para proteger as damas, e quando qualquer engraçadinho se colocavam lá ao desfrute para fazer isso, para passar a mão, o que é que ele fazia? Levava um golpe de capoeira. Quem estava de fora não entendia muito o que é que estava acontecendo, né? Porque só via a baiana rodar. E aí ficou essa expressão, rodar a baiana. Outra expressão que nasce aí é quem diga que nasceu nos campos de futebol e que é usado até hoje, né, levado como uma lição de vida para a gente, é bola para frente. Apesar de não ter origem registrada, essa expressão é de encorajamento e parece realmente ter nascido no futebol. Então acontece quando um time está em situação adversa e ele necessita virar o jogo. Então, o empenho dos jogadores é sempre para que a bola seja tocada adiante, que a equipe permaneça no ataque em busca de gol. Então, é uma lição de vida. Bola para frente. Sempre bola para frente. Ninguém fica parado. Outra expressão é quando a gente fala assim, cheio de 9 horas. Alguém que é cheio de dedos, cheio de não me toque, né? Aí a gente diz assim, fulaninha é cheio de 9 horas. Então, essa expressão, ela também é antiga. Veja bem que ela nasce lá no século XIX, quando 9 horas da noite era uma barreira quase intransponível. Era horário de já estar todo mundo recolhido e era uma espécie de regulador da vida social brasileira. Quem tivesse na rua depois de 21 horas não era visto como uma pessoa de bem. Era uma espécie de boêmio, né? Então, um exemplo. O marido que não voltasse para casa antes de 9 horas estava em apuros. Então, com o tempo, essa expressão cheio de 9 horas passou a fazer referência à pessoa que era mais meticulosa, cheia de regras, certo? E, por último, eu deixo aí ter o rei na barriga. Hoje a gente usa muito para falar dessa metáfora para alguém que seja orgulhoso, né? Alguém que é que vive cheio de orgulho, né? Então essa metáfora, ela ilustra alguém orgulhoso. Surgiu na época da monarquia, em razão da sucessão do trono, e surge quando a rainha ficava grávida. A notícia era muito festejada
E a monarca, ela passava a ser tratada de maneira especial, porque ela carregava na barriga o rei. Não podia ser diferente. Então ela era cercada de muitos cuidados, acostumada com tudo do bom e do melhor. E a rainha passava a ser vista como arrogante aos olhos das pessoas. Então, essa comodidade era tamanha, era tão grande, que esse cuidado valia até mesmo para o bebê que fosse bastardo, até mesmo aquele que era filho bastardo do rei. Porque o rei, os reis naquela época tinham muitas mulheres, né, além da rainha. Então, se era filho de outra mulher que não fosse a rainha, também é, recebia todo esse tratamento. Então, nasce aí o ter o rei na barriga. Então, essas e muitas outras expressões estão aí para que a gente compreenda e elas cercam, gente, o nosso cotidiano, estão aí espalhadas por todas as regiões do nosso país, estão dentro do nosso contexto, essas expressões são muito utilizadas e eu deixo alguns exemplos aqui para que vocês pensem, tá certo? Para que vocês comecem a refletir que dentro da nossa vivência, a gente tem, sim, alguns costumes, algumas práticas, algumas formas, alguns ditos que fazem parte da nossa forma de viver e de agir, tá certo? E que tem a sua origem de acordo com a forma que a nossa vida foi organizada. Então, o próximo passo eu vou deixar para que vocês produzam, para que vocês pensem, para que vocês ampliem, tá certo? Essa pesquisa. Daqui a pouquinho eu vou deixar a nossa sequência didática aqui. Tchau, tchau e até daqui a pouco.